Fala aí, jovens! Tudo tranquilo? Belezinha? Jovens, hoje nós vamos fazer aqui uma análise de uma obra literária, beleza? Como já fizemos aí com outras obras. E hoje a bola da vez é uma coletânea de poemas, beleza? A gente vai falar do livro Claro Enigma, do Drummond. Então vem comigo, vamos pensar a respeito dos poemas que compõem essa coletânea aí. Não esquece, leio, logo escrevo. Esse livro, essa coletânea, foi publicada no ano de 1951. Anota essa data porque é bem importante a gente pensar em datas quando a gente fala do Drummond. Mais pra frente a gente vai falar disso aí, beleza? Nesse livro nós temos 42 poemas, tá? Então tem bastantes poemas aí, beleza? E esses poemas são divididos em 6 partes. Tranquilo? Anota esses detalhes mais técnicos aí pra gente começar, beleza? E olha que louco! Para entender um pouco melhor essa obra, na verdade é interessante que nós pensemos em outras duas, beleza? Eu não vou aqui destacar muito essas obras, tá? Porque não é o foco, mas eu quero falar especificamente de 2 poemas anteriores do Drummond, tá? 2 poemas que ele escreveu, que ele publicou, antes de publicar o livro Claro Enigma. Faz toda a diferença a gente pensar nesses 2 poemas, tudo bem? Primeiro, pessoal, eu quero pensar junto com você no poema classicão, conhecidíssimo do Drummond, Tinha uma Pedra no Meio do Caminho, tá? Com certeza você já ouviu esse poema, já viu isso em algum lugar, beleza? Esse poema foi publicado, foi escrito e publicado pela primeira vez, tá? Numa revista literária, tranquilo? No ano de 1928. E depois, 2 anos depois, em 1930, ele foi publicado numa obra oficial do Drummond, no livro Alguma Poesia, beleza? E pessoal, pra gente pensar rapidinho nesse poema e você entender por que eu tô voltando nesse poema que não faz parte do livro Claro Enigma, vamos ouvir esse poema rapidinho, olha que legal, hein? Na voz do próprio Drummond. Ouve aí, depois a gente conversa. Vai lá. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse poema, olha que interessante, ele marca um Drummond muito engajado no movimento modernista, tá? Anota o seguinte, Drummond faz parte da segunda geração desse chamado segundo grupo aí de autores do movimento modernista, que se iniciou lá em 1922, Semana de Arte Moderna, você lembra disso. Então a ideia era pensar que, até então, a poesia era tratada de maneira muito glamourosa, uma coisa grandiosa, tinha que ser eloquente, respeitada, com temas grandiosos. Os modernistas quebraram tudo isso. Então tinha a ideia do verso livre, tinha a ideia do verso branco, não precisa mais de metrificação exata, não precisa mais de rima, tá? E esse poema do Drummond marca muito isso. Tudo bem? Perceba que nesse poema a gente não tem aí a ideia da rima, com muito afinco, a gente não tem a ideia da metrificação exata em todos os versos, então é um poema que marca justamente essa quebra. Beleza? Então a gente tem um Drummond aí super engajado. E olha que interessante também o tema, Enquanto que em outros tempos nós tínhamos como tema da poesia o amor, a vida, a morte, as relações e por aí vai, o Drummond vem aí com um tema de uma pedra, a pedra que está no meio do caminho. Percebeu ou não? Então esse poema é importante, tá? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E ele vai falando isso aí, você conhece muito bem. Então a gente tem aí a marcação, de novo, de um Drummond super engajado no movimento modernista. Ele faz parte da segunda geração modernista. Já anota isso aí. E aí, pessoal, pra gente continuar aqui, eu quero falar um pouco de um Drummond um pouco mais amadurecido, vai passando o tempo, beleza? E lá em 1940 ele publica o livro Sentimento do Mundo, beleza?
Nesse livro eu quero destacar o poema Mãos Dadas, beleza? Ouve aí, mais uma vez, na voz do próprio Drummond, olha que coisa maravilhosa, beleza? Ouve aí e já já a gente conversa. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Esse poema é bom demais, né? Sensacional. Pessoal, aqui a gente tem uma marcação importante também. Agora a gente está falando de um Drummond que decidiu se tornar um engajado político, tá? Então o engajamento político do Drummond nessa outra fase aí do autor é muito forte. Eu, Drummond, agora sou um engajado político, tudo bem? Então o Drummond representando uma visão aí muito forte do ponto de vista político, beleza? Então olha só, pega isso, hein? Primeiro, lá no meio do caminho tinha uma pedra, um Drummond muito engajado no movimento modernista. Quebra, né? Rompimento com tudo o que a poesia tinha colocado até então, beleza? E agora, nesse segundo momento, a gente está falando de um Drummond que mantém esse ar modernista e traz também um engajamento político muito forte. Grava tudo isso, porque tudo isso tem que ser analisado, tem que ser pensado para a gente entender legal o livro da vez, esse sim, O Claro Enigma, beleza? Pessoal, e por que eu chamei a atenção de vocês então para esses dois poemas anteriores ao Claro Enigma aí, nesses dois momentos? Pelo seguinte, tá? O Drummond passa por tanta coisa na vida, e ele vai, como todos nós, envelhecendo e amadurecendo. E você sabe muito bem que o amadurecimento, muitas vezes, ele traz o quê? Ele traz aquela visão um pouco mais pé no chão das coisas. Entende ou não? Tá? Aquele engajamento que você tinha na juventude, ou em um momento X qualquer aí, muitas vezes, não é que ele vai desaparecer, mas ele vai ganhar outra cara, vai ganhar um outro modus operandi aí. Beleza ou não? Tá? E é exatamente o que acontece com o Drummond. Beleza? Então, aquele ar de um cara engajado no movimento modernista, ele vai desaparecendo. Aquele ar de um cara engajado politicamente vai desaparecendo. E a gente vai ter, no Claro Enigma, um Drummond muito mais pé no chão. Olha essa ideia, beleza? Muito mais realista, não do ponto de vista da escola literária, lá do realismo, claro que não, mas muito mais realista do ponto de vista de entender que muitas idealizações que nós fazemos sobre o mundo, sobre as coisas, sobre as pessoas, muitas vezes essas idealizações são só isso mesmo, só idealizações. E aí, pessoal, na obra Claro Enigma, a gente já tem aí, né, para começar a nossa análise aqui específica de alguns poemas, a gente já tem um poema bem interessante para a gente pensar, tá bom? Na primeira parte do livro aí, do Claro Enigma, a gente tem um poema bem interessante chamado A Ingaia Ciência, beleza? Ouve só a leitura desse poema agora, pessoal, na voz do grande médico brasileiro, o Drauzio Varela, beleza? Ouve só comigo, dá uma olhada aí. A Ingaia Ciência. A madureza, essa terrível prenda que alguém nos dá, raptando-nos com ela todo o sabor gratuito de oferenda sob a glacialidade de uma estela. A madureza vê, posto que a venda interrompa a surpresa da janela, o círculo vazio onde se estenda e que o mundo converte numa cela. A madureza sabe o preço exato dos amores, dos ócios, dos quebrantos, e nada pode contra a sua ciência, e nem contra si mesma. O agudo olfato, o agudo olhar, a mão livre de encantos se destrói no sonho da existência. Legal esse poema aí também, né?
Mas eu tenho certeza que você percebeu agora, ó, se nós compararmos com os outros dois poemas aí, sobre os quais a gente falou agora há pouco, né, você percebe um Drummond diferente. Você percebe um Drummond agora um pouco mais baqueado pela vida, entende ou não? Não vou dizer um Drummond exatamente decepcionado, mas como eu disse e gosto de dizer, um Drummond mais pé no chão. Daqui a pouco eu vou usar uma palavrinha específica para definir esse Drummond aí. Aguenta aí que eu já vou usar essa palavrinha, beleza? Por enquanto vamos pensar no termo pé no chão, porque define bem. Tranquilo? Meu, então é um Drummond que fala muito da ideia da maturidade, você percebeu que aparece aí a palavra madureza, não é? Então ele fala muito da maturidade, e na maturidade nós nos tornamos mais pé no chão. Você vai entendendo que algumas idealizações, como eu disse, vão ficar só nisso mesmo, só nas idealizações. É muita pancada que a vida dá, a gente vai dando uma desanimada aí, tá? E aí eu destaco duas ideias bem importantes, né, bem técnicas aí nesse poema, beleza? Primeiro, o fato de que esse poema é um soneto, meu. Olha isso. Lembra lá, o que era o soneto mesmo? Aquele formato, né? 2 quartetos e 2 tercetos. Lembra lá, né? 14 versos dispostos em 2 estrofes de 4 versos, depois 2 estrofes de 3 versos, e tinha que ser esse formatozinho, né? E o soneto, pessoal, foi um modelo de poema que se consagrou lá no classicismo, meu. A gente está falando do século XVI. Peraí, Fefô, mas o Drummond não é modernista? O Drummond não tinha essa proposta de engajamento, de quebra, né, dessa poesia clássica e tudo mais, né, com a estrutura fechada e tudo mais? Pois é, pessoal. Tinha esse Drummond lá no poema, né, na época do poema tinha uma pedra no meio do caminho. Agora esse Drummond tá o quê? Cansado. Eu cansei do engajamento, tá? Então é um Drummond que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista estrutural, estético, ele começa inclusive a voltar ao clássico. Como se ele estivesse dizendo, meu, todo esse engajamento no movimento modernista, cara, me levou a quê? Me levou a muita idealização, me levou a nada. Tô cansado, tá? Então vamos voltar. Beleza? Então é um soneto, detalhe importante, tá? E esse soneto, anota aí também, ele faz uma importante intertextualidade, que é uma outra marca bem forte, né, dessa obra do Drummond. Muita intertextualidade, ou seja, muitos ecos, muitas relações com outros textos, com outros autores. Aqui nesse poema, pessoal, a gente tem uma intertextualidade bem legal com uma obra bem famosa do Nietzsche. Olha isso, meu, né? Do Nietzsche, beleza? A obra A Gaia Ciência. Ou seja, o Nietzsche, lá na obra A Gaia Ciência, ele traz pra gente a ideia de que a ciência é algo bacana, positivo. Ela traz felicidade, né? Você vai adquirindo conhecimento e isso traz felicidade, isso é bom pra gente, beleza? O Drummond já diz, peraí, olha só o título, A Gaia Ciência. Então ele faz essa intertextualidade e ao mesmo tempo ele diz pra gente, não é bem assim não. Por quê? Porque pro Drummond a ciência, ou seja, o conhecimento, chega nas nossas vidas no momento da maturidade, da madureza. Ou seja, quando você aprende as coisas, você já tá velho. Então, cadê aquele frescor, aquela coisa gostosa de aprender algo pela primeira vez? Ah, cara, você já tá maduro, você já tá, né, envelhecendo, então essa graça meio que vai se perdendo. Tá percebendo esse Drummond mais pé no chão, né? Desanimadão? Um pouco, talvez, um pouco, né? A vida, infelizmente, às vezes vai trazendo isso até a gente. Então, um poema importante pra gente entender essa sacada toda aí, beleza? Meu, acho que você já entendeu qual é a pegada do Claro Enigma, né? E agora que eu tenho certeza que você já pegou tudo isso, agora sim vale, pessoal, trazer para vocês aquela palavrinha que define bem o Drummond de Claro Enigma. A gente está falando aqui de um Drummond muito mais resignado. Resignação é o termo aí pra gente entender esse Drummond, beleza? Tá, Fefô, mas resignado, o que significa isso exatamente? Dá um toque aí, meu. Pessoal, resignação significa simplesmente aceitação. Uma pessoa resignada é uma pessoa que, por uma série de motivos, enfim, não importa quais são, ela passa a aceitar muito melhor as ideias. Se isso é bom ou ruim, nem vem ao caso, mas ela aceita tudo. Muitas vezes uma aceitação até passiva, né? Aceita tudo passivamente. Tá? Então é mais ou menos aquela ideia. Num primeiro momento, o mundo dizia pro Drummond, cara, aceita que dói menos. E o Drummond respondia, não vou aceitar nada, cara. Vamos usar a poesia como fonte de engajamento, como elemento de engajamento.
beleza? E anos depois, o Drummond, depois de tanto lutar, do ponto de vista político, do ponto de vista teórico, do ponto de vista modernista e tal, ele tá tão cansado que o mundo grita pra ele: aceita, Drummond! Ele olha e fala: ah, tá bom, tá. Só me deixa aqui, só deixa eu escrever minha poesia de boa, beleza, tá bom. Um outro poema dessa obra, pessoal, que traduz muito essa resignação do Drummond, e é um poema importante aí, beleza? É o poema Dissolução. Esse poema é importante pra você, hein? Beleza? Meu, dá uma olhada, lê comigo esse poema, beleza? Eu vou ler um trechinho só desse poema pra você e pensa junto comigo. Acompanha aí. Escurece, e já não me seduz tatear sequer uma lâmpada, pois, se aprouve ao dia findar, aceito a noite. E com ela aceito que brote uma ordem outra de seres e coisas não figuradas, braços cruzados. Mano, que pancada foi essa? Cê é louco, tio. Pega esse Drummond agora pensando, mano, na moral, velho, quer apagar a luz? Apaga, velho. Eu não vou ficar caçando aí o interruptor para acender de volta, não. Quer deixar no escuro? Deixa, velho. Beleza? Ah, mano, na moral, vou ficar de braços cruzados. Quer mais uma prova desse Drummond resignado, meio nessa aceitação, super pé no chão e por aí vai? Meu, ouve só comigo a leitura do poema Amar, pessoal, que também tá aí no nosso livro da vez, no Claro Enigma, beleza? Dessa vez eu deixo com você aí a grandiosa, enfim, né, atriz brasileira Marília Pêra, beleza? Acompanhe essa leitura aí nessa voz incrível. Amar. Que pode uma criatura, senão entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar, amar, desamar, amar? Sempre até de olhos vidrados, amar? Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho em rotação universal, se não rodar também e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta e o que na brisa marinha é sal ou precisão de amor ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, e amar o inóspito, o áspero, um vaso sem flor, um chão de ferro, e o peito inerte, e a rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Este o nosso destino. Amar sem conta, distribuído pelas coisas pérfidas ou nulas, doação ilimitada, uma completa ingratidão. E na concha vazia do amor, a procura medrosa, paciente de mais e mais amor. Amar a nossa falta mesma de amor e na secura nossa amar a água implícita e o beijo tácito e a sede infinita. Mano, pega esse Drummond aí, velho. Mano, é muito pé no peito, né? Porque como você ouviu aí, o Drummond nesse poema, ele fala, né, do sentimento, o amor, ele fala do ato de amar, mas ele fala sem nenhuma idealização, sem nenhuma romantização. Ele fala de maneira o quê? Pé no chão, resignada. O amor, muitas vezes, ele traz pra gente uma ideia de ingratidão, de vazio. Ele fala de amor de uma maneira meio amarga, né? E é como se ele estivesse dizendo aí pra gente, tá, é tudo isso, e no final a gente continua amando. E a vida é isso mesmo, todo mundo sabe que vai machucar, mas a gente continua amando. Tá, e o que a gente vai fazer em relação a isso? Nada, velho. É isso. Só me deixa escrever a minha poesia, beleza? Amar é isso aí, tá bom? Pronto, falei, um abraço, fui, tchau. Então, uma obra, né, de um autor muito resignado, um autor que amadureceu, que está de fato
mais velho, beleza? E através desse amadurecimento a gente pode reconhecer então, né, essa resignação. Um Drummond que entende que muitas idealizações vão ser, no final das contas, só isso mesmo. Beleza, jovens? E é isso, queridos e queridas. No final das contas, como sempre, eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado, valeu mesmo, tamo junto, beijos, abraços, e eu espero que essa aula tenha te ajudado aí, beleza? Nós nos encontramos numa próxima, é isso aí, e valeu! Beijos, abraços, leio, logo escrevo. É nóis! Tchau!